Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Hoje vamos falar de Marcos 2. Os assuntos escolhidos para hoje são aqueles que não foram tratados desta maneira em Mateus, tá bom? Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. E também, fazer o seu comentário, se você concorda, se você não concorda, se você aprendeu de uma outra forma, tá bom? Lembre-se que o objetivo deste canal é despertar você a estudar a Bíblia, sem complicações, né? Sem misticismo, e ver o que realmente está escrito. Muitos complicam, muitos trazem, quando vão explicar, a sua raiz religiosa, né? E isso atrapalha o bom entendimento. E porque quando você aprende sobre a Bíblia, você aprende sobre Deus e você muda, não é? Porque na Bíblia existe Deus. Essa é a diferença do livro da Bíblia, os livros da Bíblia e os livros seculares. Tá ok? Então, eu quero fazer também um comentário, e que eu descobri essa semana que aqueles que estão em igrejas cristãs, né, gostam de fofoca. Pois é, gente. Incrível como os evangélicos, grande parte dos evangélicos, né, daqueles que se dizem cristãos, gostam de fofoca. Como que eu descobri? Existem alguns canais no YouTube que falam mal das igrejas, né? E falar mal é fofoca, né? Então tem vídeos aí de 30, uma hora e pouco, só falando mal, apontando as coisas erradas das igrejas, ao invés de usar esse tempo para pregar a salvação. Não é estranho? Então a gente vê que o adversário realmente influencia muito as pessoas que estão distraídas, achando que estão prestando um serviço para o reino e na realidade estão prestando um serviço para o reino do adversário. Infelizmente, né? Vamos tomar cuidado? Amém. Então, o primeiro assunto de hoje é o que foi mais fácil para Jesus. Isso aqui está lá, então, em Marcos 2, do versículo 1 até o versículo 12. Então, Jesus estava numa casa e ali os amigos de um homem que era paralítico o levaram e como não conseguiram entrar na casa, eles destelharam ali o telhado para poder baixar a cama com esse homem paralítico até onde Jesus estava no interior da casa. Muito bem, e Jesus ali disse então, Jesus sabia que os fariseus, os religiosos de plantão estavam ali observando a ele, e ele disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E ali houve então um burburinho no meio desses religiosos, dizendo que Jesus estava blasfemando, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Ali os próprios fariseus, os doutores da lei, estavam confirmando que Jesus é Deus, né? E Jesus então fala assim: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer para esse homem que está paralítico, levanta e anda? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Claro que para Jesus o mais fácil, muito mais fácil, era dizer para o homem: está curado, levanta. Agora, perdoar os pecados. Para perdoar os pecados, Jesus teve que pagar o preço. Por isso que Jesus diz o que é mais fácil. Tá bom? Então, o mais fácil foi realmente dizer para aquele homem: levanta e anda, pega a sua cama e vai embora para casa. Mas o preço que Jesus pagou para que aquele homem tivesse seu pecado e seus pecados perdoados foi então ali ele ser preso, torturado, crucificado, agonizante. Agonizou das 9 até as 9, acho que vou pegar esses dados direito, mas agonizou desde que foi ali crucificado até a tardinha, até as 3 horas da tarde, e morreu
para pagar o preço do pecado da humanidade. Mas a morte não segurou o nosso Deus. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo e habita no meio da igreja, ou seja, em cada um que entregou sua vida a Ele, crendo que Ele é o Senhor e Salvador. O segundo assunto é sobre Mateus. Mateus segue a Jesus. Por que Mateus seguiu a Jesus? Isso acontece, irmãos, com a raça humana. A raça humana está desligada de Deus. Mateus estava desligado de Deus. Mateus não era religioso. Mateus era um cobrador de impostos. E por ser cobrador de impostos, ele era rejeitado pelos seus compatriotas ali, por um povo judeu. Os romanos também não gostavam dele, porque ele era judeu, né? E nem a família dele, porque tinha vergonha dele, porque ele tinha se tornado um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Mas um dia ele viu Jesus, e Jesus o viu. Bastou então, quando Jesus o chama, segue-me. Ali Mateus então, ele é tocado e ele vê ali a chance de mudar a sua vida, deixar de ser ignorado, de ser acusado, de terem vergonha dele, e ele vai passar então a seguir Jesus Cristo. A vida de Mateus muda radicalmente. Então ele segue Jesus porque ele não aguentava mais essa vida de estar desligado de Deus. E assim a humanidade não aguenta mais estar desligada de Deus, só não sabe como se religar novamente. Por isso que a igreja está aqui ainda, para dizer que um caminho para se religar com Deus é crer em Jesus Cristo como sendo Ele o Messias. Ok? O terceiro assunto é: os sãos não precisam ser curados. Parece uma coisa óbvia, né? Mas isso fala, irmãos, é uma coisa muito séria, porque nós comentamos ontem na igreja que dificilmente, né, uma pessoa que é honesta, trabalhadora, fiel, verdadeira, ela vai aceitar de pronto que ela não vai para o céu, porque ela foi ensinada desde pequenininho que para ir para o céu a pessoa tem que ser uma pessoa boazinha. E isso vai de encontro com as Escrituras, que diz que ninguém pode ser salvo por si mesmo ou pelas suas obras. Para ser salvo, a pessoa precisa se converter, ou seja, haver uma conversão na sua vida, enquanto vida, e se entregar a Jesus, crer em Jesus Cristo e se entregar a Ele. Então, os religiosos ali falaram para Jesus: Jesus, como é que você come com os pecadores? Como é que você está no meio daqueles que cobram impostos? E Jesus responde, sabendo que os religiosos se julgavam então salvos porque eram religiosos. Então eles se julgavam como não tinham pecado, não eram pecadores. Então Jesus disse para ele: eu preciso estar no meio deles porque eles estão doentes, eles precisam ser curados. Os sãos, ou seja, vocês não precisam. Vocês precisam ser curados porque vocês não estão doentes, né? Ou seja, vocês pensam que não. Foi por isso que Jesus disse então que os sãos não precisam ser curados, tá bom? E o jejum? Esse é o quarto assunto de hoje. Jejum. Você faz jejum? Qual é o papel do jejum na vida do cristão? Muitos religiosos fazem jejum, né? Tem muitas religiões que praticam jejum. Agora, o jejum só para deixar de comer, vamos pensar um pouco. Será que Deus se agrada que eu fique sem comer? Não. A resposta é não.
né? Agora, então, por que Jesus deixou ali o jejum? Ele disse que quando ele fosse tirado, quando o noivo fosse tirado ali dos meio dos seus amigos, que era para jejuar. O jejum, ele tem um papel de nós deixarmos em segundo plano a nossa carne, né? Nosso gosto. Esse é o sentido do jejum. Para quê? Para que nós nos aproximemos espiritualmente mais de Jesus. Não é só ficar sem comer, você tem que estar atento. E não tem, isso é a minha opinião, não tem um tempo certo de jejum. Né? Não é porque Daniel jejuou 21 dias que você vai jejuar 21 dias. O jejum é tua palavra do tempo que você vai jejuar e do que você vai jejuar e cumprir isto. E durante o seu jejum, vigiar. Né? Vigiar. Eu gostaria que você me contasse aí as suas experiências com o jejum. O que acontece quando você faz jejum? Para que as outras pessoas que vão ver os comentários aprendam um pouco sobre o jejum. Né? Então o jejum é esse. O propósito é que nós coloquemos em segundo plano a nossa carne, tá bom? E nos aproximemos mais de Jesus. Muitos precisam fazer jejum, tá bom? O último assunto aqui é sobre o sábado. Jesus foi muito claro. O sábado foi criado para o homem ou o homem foi criado para o sábado? Responda aí. Jesus faz outra pergunta também. É certo fazer o bem no sábado ou fazer o mal no sábado? Porque Jesus foi de frente ali com a religiosidade. Né? Não, os judeus então no sábado a gente não faz nada, a não ser isso que nós estipularmos as regras. Foram falar mal de Jesus porque ele curou no sábado. Isso a religião faz isso. Não consegue fazer essa distinção entre bem e o mal. Mas o sábado foi criado para o homem, é claro, né? Não o inverso. Jesus fala uma coisa que tremenda, que chocou ali os religiosos. Eu sou o Senhor do sábado. Né? Então, o que fazer no sábado? Se você quiser guardar o sábado e não fazer nada, né? Se você quiser tirar o sábado para fazer a leitura bíblica, para estar com sua família, para até mudar o tipo de alimentação, não tem problema nenhum. Se você quiser tirar o domingo para isso, se você quiser tirar a segunda, a terça, só não creia que você é melhor do que aquele que não guarda dia nenhum. Só não creia que guardar dia A ou B te credencia a entrar no reino dos céus mais do que aquele que não guarda dia algum. Não se deixe enganar. Tá bom? O sábado foi feito para o homem aproveitar. Sábado pode ser entendido também como descanso. E aí você vai perceber que há uma lógica. Nós precisamos descansar. Qual é a tua prioridade? Você está descansando pelo menos um dia na semana? Está tendo uma particularidade com sua família? Está tendo uma particularidade com seus irmãos? Precisa pelo menos um dia. Qual é o teu sábado? Escreve aí, tá bom? Esses foram os assuntos abordados em Marcos capítulo 2. Não se esqueça de deixar seu like, de fazer o seu comentário, e se você não for inscrito, se inscreva. Vou orar por você. Senhor meu Deus e Pai, nosso Senhor Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador, nosso amigo Jesus o Cristo, eu intercedo agora por esta pessoa que está assistindo o vídeo nesse momento. Que a tua paz esteja abundantemente na vida dessa pessoa e que ela possa transbordar dessa paz para aqueles que estão ao seu lado, para a sua casa, para a sua família, para seus negócios, seu trabalho, seus estudos, seu relacionamento, seus relacionamentos. Que haja cura, que haja alegria. Em nome de Jesus. Amém. Se você precisar de oração, coloque aí nos comentários. Claro, não você da igreja,
Nossa igreja é a igreja da vida, mas você que não faz parte da nossa igreja, se você precisar de oração, coloque aí, eu vou estar orando por você e vou estar colocando o seu nome no nosso grupo de oração, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.